E hoje vamos falar de um filme que eu recebi muitas críticas. É que eu falei de um filme de lobisomem uma vez e eu disse nesse filme que ele possui a melhor transformação de lobisomem que já existiu. Só que me criticaram e juraram de pé junto que este filme aqui é que possui a melhor transformação de lobisomem já feita. É por isso que vamos falar dele então, Bad Moon, de 1996. Será se ele possui a melhor transformação de lobisomem já feita no cinema? Ou será se isso foi opinião apenas de emocionados? Isso a gente vai ver, além de curiosidades e lições sobre o filme. E no final eu falo a minha opinião, o que foi que eu achei desse filme e vamos ver se eu concordo com a crítica e se por acaso eu falei besteira no vídeo anterior. Então vamos lá, começando pelo enredo. A história acompanha Ted Harrison, um fotógrafo que é atacado por um lobisomem durante uma viagem. Depois disso, ele vai morar próximo à irmã, Janet, e o sobrinho, Brett. Mas leva junto com ele a maldição, e em noites de lua cheia, ele se transforma em fera. Só que existe alguém que percebe a verdade antes de todo mundo, o Thor, o cachorro da família. E agora vamos aos possíveis pontos fracos e fortes do filme, segundo as críticas de especialistas. Vou começar pelos pontos fracos. História simples demais. Apesar de boa ideia, a trama é bem imprevisível. Quem já viu outros filmes de lobisomem sabe exatamente para onde tudo caminha. De certa forma eu tenho que concordar com essa crítica, mas às vezes o simples demais funciona. Outra crítica é atuações medianas. Nada muito memorável no elenco, o que deixa o cachorro roubando totalmente a cena. Eu já vou explicar por que o cachorro rouba a cena, tá? Porque aqui é uma crítica sobre a atuação dos atores. Olha, é uma coisa assim normal, realmente mediana para boa, tá? Eu não vejo problema nas atuações. Bom, eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente, tá? Eu só tô querendo dizer que eu concordo em parte com essa crítica, tá bom? Depois eu detalho melhor. Pouca exploração da mitologia, não aprofunda a maldição do lobisomem, ficando mais no confronto direto. Às vezes a obra ela não tem muito espaço para explorar aquela questão da origem, de onde veio os lobisomens e tal, e muitas vezes a obra quer focar em outro ponto, então não vejo necessariamente um problema nisso. Agora vamos aos pontos fortes do filme, segundo as críticas. Perspectiva diferenciada. O grande diferencial do filme é mostrar a atenção pelo olhar do cachorro. Thor não é só um pet fofo, ele realmente entende o perigo e vira o verdadeiro herói da trama. Clima de suspense direto. O filme não enrola muito, ele é curto, objetivo e parte logo para a ação. Efeitos práticos. O lobisomem é feito com maquiagem e próteses. Isso envelheceu até melhor do que muitos filmes de terror na época. Concordo sim com todos os pontos citados aqui, exceto esse último, tá? Efeitos práticos. Eu tenho as minhas observações, mas eu vou falar detalhado quando chegar a hora da minha opinião. E agora vamos às curiosidades do filme, baseado em um livro. O filme é inspirado no romance Thor, de 1993, de Wayne Smith. No livro, a história é contada quase inteiramente pela perspectiva do cachorro, algo bem original para o gênero de lobisomem. O verdadeiro Thor, o cachorro do filme, é um pastor alemão chamado Primo, que já era experiente em produções de Hollywood. Ele foi tão bem no papel que acabou sendo lembrado mais do que os atores humanos. Certo, aqui eu vou adiantar e falar que realmente a melhor atuação do filme, disparado, tá? Disparado, por incrível que pareça, é do cachorro. É do cachorro. Rapaz, o cachorro passa todas as expressões necessárias para aqueles momentos de tensão, preocupação, medo, angústia. Cara, tudo isso você vê na interpretação do cachorro. É uma coisa realmente impressionante. Eu nunca tinha visto uma atuação de um cachorro tão boa quanto essa. E realmente deixa os humanos no chinelo. Eu sei, parece inacreditável, mas é isso mesmo. Vamos para a próxima curiosidade, versão sem cortes. O diretor Eric Head reclamou muito da versão final. O estúdio cortou cenas mais violentas e de gore, deixando o filme com classificação etária mais branda. Por isso, fãs de terror acham que ele poderia ter sido mais intenso. Concordo. Eu acho que se é para mostrar um monstro
dilacerando pessoas, vamos cair de cabeça nisso. Pronto. Isso é arte, pô. Agora, censurar um filme de terror aí é complicado, né? Depois não venha reclamar se o desempenho foi prejudicado. Até porque o terror, ele envolve muitas vezes a questão da violência, do gore, para passar mais credibilidade e mais terror pro público que está assistindo. Faz parte do negócio. É isso que eu quero dizer. A outra curiosidade é que, pelo filme ser curto e direto, relembrando que ele só tem 80 minutos, é uma coisa até um pouco rara pro longa, essa duração curta o torna ágil, mas também limitou o desenvolvimento da história. Fracasso no cinema, lançado pelo Warner Bros., Bad Moon teve pouquíssima divulgação e fracassou nas bilheterias. Só depois virou cult entre os fãs de lobisomens. E eu entendo, de certa forma, quem gosta do filme, tá? Ele tem uma premissa interessante, um desenvolvimento da história interessante. Eu vou falar um pouco mais sobre isso pra frente. Final alternativo. Existe uma versão estendida em que a luta final entre Thor e o lobisomem é mais longa e brutal. Essa versão só foi lançada em DVD anos depois. E agora vamos às lições do filme. Intuição importa. O cachorro Thor percebe o perigo antes de todo mundo. Isso mostra como muitas vezes a gente sente quando algo está errado, mas ignora esse instinto. Confiar na própria percepção pode evitar muita dor de cabeça. Rapaz, isso é verdade, cara. Sabe quando você conhece uma pessoa, mas você tá com a intuição de que aquilo não tá certo, aquele comportamento da pessoa é estranho, é inaceitável de certa forma? E eu não tô falando de coisa muito grave não, tá? Eu tô falando de coisas assim até que poderiam ser consideradas um pouco besta. Por exemplo, uma vez eu saí com uma moça a primeira vez, um encontro, né? E a gente foi tomar sorvete numa mesa, num parquinho, e estranhamente ela colocou os 2 pés em cima da mesa. Eu olhei aquilo, estranhei na hora. São pequenos sinais que são entregues pra gente, mas a gente acaba ignorando, achando que não é nada demais. Cara, isso é estranho, tá? Não é um comportamento muito educado. E no final a moça se mostrou terrível. Eu preferia nem ter conhecido, e sem contar que teve outras situações que a minha intuição também disparou, mas a partir daquele ponto nunca mais eu ignorei a minha intuição. Qualquer sinal fora do padrão eu julgo mesmo. Onde já se viu colocar o pé em cima da mesa no primeiro encontro? A próxima lição é: amor e lealdade não tem preço. Thor arrisca a própria vida para proteger a família. Essa lealdade é uma lição sobre estar presente e cuidar de quem a gente ama, mesmo quando ninguém acredita em você. Você vai entender isso porque no filme o Thor estranha desde o começo o novo morador e ninguém leva o cachorro a sério. Nem sempre quem está perto quer seu bem. Ted, o tio querido, é justamente a ameaça. O filme mostra que o perigo pode vir de dentro de casa e que é preciso estar atento às pessoas que nos cercam. Olha, isso é interessante, rapaz. Eu diria que se você quer ver como a sociedade é tóxica, o primeiro contato que a gente tem, querendo ou não, você aceitando ou não, é a família. A família é o primeiro contato geralmente tóxico que a gente tem. Eu não estou criticando a família, tá, gente? Mas é porque realmente a família já traz uma base de como a sociedade vai te tratar. Tipo, se você tem uma família tóxica, olha, lamento informar, mas a sociedade é assim. A sociedade não vai te tratar melhor. Se nem tua família te tratou bem, imagina a sociedade lá fora. O mal nem sempre é óbvio. O lobisomem representa aquele lado sombrio que cada um carrega dentro de si. É um lembrete de que todos temos fraquezas e sombras, e reconhecê-las é o primeiro passo para não deixá-las dominar. É exatamente o que eu estava falando no item anterior. A maioria das pessoas não sabem que são más, não sabem que são abusivas ou coisa do tipo. Então, até elas reconhecerem esse lado, é bom você se afastar, ficar longe. Isso pode vir até da própria família. Coragem não depende do tamanho. Thor enfrenta um monstro gigantesco sem pensar 2 vezes. Às vezes, coragem não é sobre ser o mais forte, mas sobre ter a determinação de proteger aquilo que é importante. O filme Bad Moon, de 1996, teve um orçamento estimado em 7 milhões de dólares, mas arrecadou apenas 1,1 milhão de dólares, não conseguindo recuperar o valor investido na produção. Apesar disso, com o tempo, acabou ganhando
status cult entre os fãs de filmes de lobisomem, principalmente por causa da perspectiva inusitada do cachorro Thor como herói da história. No Rotten Tomatoes, Bad Moon não teve uma boa recepção por parte da crítica, alcançando apenas 27% da aprovação baseada em poucas análises profissionais. Já a audiência foi um pouco mais generosa, com cerca de 46% de aprovação entre os espectadores que avaliaram o filme. E agora chegou o momento de falar a minha opinião. O que foi que eu achei deste filme? Que tanto me criticaram, disseram que eu falei besteira lá no vídeo anterior. Certo, antes de falar dessa parte polêmica, primeiro eu vou falar o que foi que eu achei do filme, em geral. Primeiro, o filme ele tem um clima gostosinho. Aquele clima de terror, uma mulher que mora sozinho com o filho numa casa bonita no meio do mato. É legal, entendeu? Esse clima aí. E tem um cachorro que mora junto com eles. O lobisomem, ele tem um design interessante, é um animatrônico. Eu acho que utilizaram o melhor recurso que poderiam fazer na época para poder representar o lobisomem. O lobisomem é feito com animatrônico. Mas assim, o movimento do animatrônico é porque hoje animatrônico tem que usar com cuidado. Porque as pessoas já perceberam que o animatrônico ele é um tanto robótico, entendeu? Umas expressões assim meio travadas. Pois é, com esse lobisomem não é diferente. Acontece principalmente quando ele aparece de corpo inteiro ou a câmera foca no rosto dele. Dá pra ver que ele tem uma expressão um pouco travada. Eu usaria esse lobisomem com animatrônico de uma forma mais estratégica. Porque em alguns momentos, em algumas cenas, ele é convincente como um lobisomem grandão, sabe? De quase 2 metros de altura. E realmente acaba se tornando imersivo e dá um certo medo em alguns trechos. Em outros momentos, você percebe que é um animatrônico. Então, naquela época, eu diria que isso funciona bem, tá bom? Funcionou bem o animatrônico, mas hoje, com todo esse avanço da tecnologia, eu acredito que quem acompanha os filmes, os efeitos especiais, vai perceber que o animatrônico não é essa qualidade toda. Mas também não é uma coisa terrível. Eu não diria que o lobisomem envelheceu mal, tá bom? O efeito especial do lobisomem. Eu não digo isso. Só digo que em algumas partes incomoda, mas com certeza, do jeito que foi feito naquela época, não funcionaria hoje. Acho que você deu para me entender, né? Com relação às atuações, de certa forma eu falei, os atores, assim, de forma geral, estão ok na atuação. Tem até o Manson Gamble, que 3 anos antes desse filme tinha feito o filme do Dennis, o Pimentinha. É um filme até legal, a atuação dele foi boa. E nesse filme não foi diferente, a atuação dele também é aceitável. É por isso que eu falo, as atuações aqui são ok, com exceção de 2 personagens. Primeiro, o cachorro. Não é que a atuação dele é ruim, é excepcional. Como eu falei, é excepcional. O cachorro transmite angústia, desespero. Tem aquela cena triste que ele é levado pelo canil porque a dona está se livrando dele por ele ter atacado o tio da família. E é uma cena muito triste assim, porque o cachorro ele é muito apegado à família. Tudo que ele estava tentando fazer é proteger a família porque ele sabia a ameaça que o tio representava. Mas por não ser compreendido, ele foi levado à força por um canil. E essa cena é bem triste. E você vê, rapaz, quem carrega a cena? Quem carrega a cena é o cachorro. Você vê o desespero dele. Ele não quer ser levado. Ele fica triste por ser afastado da família. Tem a cena do garotinho chorando também, que não queria perder o cachorro. Mas a mãe está querendo se livrar do cachorro porque acredita que ele é uma ameaça. E, cara, coitado do bichinho nessa cena. Tudo que ele estava querendo era proteger a família do ataque do lobisomem. E ele estava sendo criminalizado. Como se ele fosse a fera perigosa. E realmente a atuação do cachorro aqui, o desespero dele, tu é doido, é cativante. Olha, dá um Oscar pra esse cachorro. De verdade, eu nunca tinha visto uma atuação tão boa de um cachorro como esse pastor alemão aí. Eu não sei o que fizeram para esse cachorro entregar tanto na atuação. Eu só espero que não tenham feito maus tratos ou coisa do tipo. E uma outra coisa também, eu ouvi falar que o cachorro era o protagonista da história, certo? Porque, veja bem, eu assisti uns pequenos trechos desse filme anos atrás, na década de 90,
Mas eu não tinha pegado a história como um todo. Eu não tinha pegado, então eu não sabia todo o contexto da história. Mas o pouco que eu vi na época, eu me interessei bastante pelo filme. Acontece que a gente naquela época só tinha a oportunidade de ver o filme se passasse na TV. Você poderia até procurar na locadora também de vídeo, mas às vezes na locadora não tinha. Mas então, eu não tinha percebido que o cachorro era protagonista e na verdade o filme, ele não escancara isso na tua cara. Ele não diz assim, ó, o cachorro é o protagonista. Ele não deixa isso explícito. Mas dá pra você chegar a essa conclusão facilmente. É porque, veja bem, o cachorro ele não fala, a gente também não vai ver os pensamentos dele. E geralmente o protagonista, ele tem essa participação de certa forma, verbal na história, certo? De certa forma, não estou dizendo que é regra. Só que o cachorro aqui, ele só faz as coisas de cachorro e a gente vê as cenas dos personagens conversando, né, dos humanos conversando, e você pensa que os protagonistas pode ser um deles, certo? Mas se você prestar atenção, quem sabe desde o começo tudo que está rolando ali e está tentando resolver a situação é o cachorro. E o cachorro não só isso, ele também faz o papel de herói. Então ele tem disparado todos os elementos para ser o protagonista, mesmo que ele não fale uma palavra. E eu não tinha me dado conta disso, e é verdade, o cachorro é o protagonista. Eu ouvi falar isso, essa conversa sobre esse filme, mas é só assistir o filme que facilmente você vai chegar a essa conclusão. Bom, e eu só tirei a atuação do cachorro do nível ok, porque, na verdade, não é justo eu colocar um nível ok na atuação do cachorro. A atuação do cachorro foi excepcional. Aí, lembra que eu falei que as atuações foram ok, com exceção de duas? Pois é, a primeira exceção que eu falei foi o cachorro. A segunda exceção, essa aqui não foi excepcional, é a atuação do tio, que é um pouco questionável. No começo do filme, ele aparece como um cara descolado, tipo um aventureiro. Aí, beleza, ele ganha a maldição lá do lobisomem e aí volta e fica mais sério. A gente até entende esse lado, ele passou por muita coisa, agora ele se transforma de uma maneira descontrolada e sai matando pessoas. E a princípio é nos apresentado que ele finge que vai correr à noite para poder se amarrar com correntes em uma árvore para não sair aí à noite caçando e matando pessoas. Então, o tio, que é o lobisomem, ele se amarra em árvores para evitar assassinar pessoas, enquanto está transformado. Então a gente vê aqui pelo menos que ele tem uma certa preocupação com a condição dele. Enquanto isso, ele tenta buscar uma cura para a situação dele, sem revelar para ninguém que ele é um lobisomem. Mas é claro, nem sempre ele consegue ter o controle e às vezes ele se transforma e faz vítimas mesmo assim. O que eu quero dizer não é que a atuação desse ator foi ruim, só foi estranha. Mas calma, em que sentido? Do ator, foi culpa do ator? Não necessariamente. Eu acho que mais foi culpa do roteiro, porque, primeiramente, é nos apresentado um cara descolado, depois, beleza, ele foi mordido e ganhou a maldição, aí ele fica um pouco mais sério, mas quando tá chegando próximo do final do filme, ele já toma uma postura meio psicopata, como se já quisesse aceitar a condição dele. Tipo assim, eu sou uma fera incontrolável mesmo, eu mato pessoas e é isso que eu vou fazer. Porque, veja bem, tem pessoas morrendo ali na região, ele já não está conseguindo se controlar com as transformações. E aí colocaram a culpa no cachorro, no Thor, porque o Thor é o principal suspeito por ser um cachorro com um porte suficiente para fazer um estrago animalístico em uma pessoa. Então, por isso que o Thor é o principal suspeito. O tio da família aproveita a desconfiança e arma para cima do cachorro. É por isso que o cachorro é levado, porque a essa altura já acreditam que o cachorro é responsável pelas mortes e tal. E nisso que o tio arma pro cachorro, ele começa a ter um comportamento mais frio assim com a família, sabe? O que eu achei estranho, porque se ele realmente vai adotar uma postura psicopata, pelo menos seja discreto, caramba. Não fica com esse ar de... Ele fica com um olhar assim frio pra cima de todo mundo, sabe assim? Um olhar muito suspeito. E até mesmo a irmã dele
começa a desconfiar dele, mesmo ela já tendo condenado o cachorro, né? Já se livrou do cachorro a essa altura, mas mesmo assim a irmã dele tá um tanto desconfiada dele. Afinal de contas, ela já tinha um cachorro há um tempo e de repente o cachorro começar a matar as pessoas assim, do nada, é um pouco estranho. Mas o que eu tô criticando é justamente essa atuação desse personagem assim, sabe? Se tu é um assassino psicopata, você não dá bandeira, você entendeu? Não dá, porque depois que o cachorro é levado, ele fica lá jantando com a família com aquele olhar frio. Que diacho é isso? Melhor essa cara, caramba, vão desconfiar de você. Essa atuação me incomodou, de verdade, porque ele fica com uma cara assim, olhar frio, que gera um desconforto para quem tá próximo dele. E aí a atuação, não só dele, mas da família também segue, porque a família começa a realmente demonstrar um desconforto. E é por isso que eu falo que não é culpa do ator, não é que o ator é ruim, é mais culpa do roteiro que levou para essa situação. Tudo bem que ele é o vilão, mas não precisa ficar na cara que ele é o vilão. Dá uma disfarçada, é isso que eu quero dizer. É o que todo vilão faria. Todo vilão faz cara de vítima ou faz uma cara para não levantar suspeitas, diz que tá tudo bem. Aí imagina o cenário, o cachorro da família é levado como principal suspeito. A família fica triste porque gostava do cachorro, certo? E aí vem esse infeliz e fica com essa cara de suspeito na hora do jantar. É o pior momento para ele ficar com essa cara. É isso que eu quero dizer. Não só com a cara, mas com a atitude também, porque ele vai sendo grosseiro com o sobrinho dele. E a mãe da família também, ela não se ajuda muito, né? Não se ajuda. Já condenou o cachorro, que é inocente. E aí ela não se toca que os assassinatos começaram a acontecer no momento em que o irmão dela chegou para morar com ela. Faltou ela parar para analisar e ligar um pouco os pontos. Mas pelo menos ela começa a ficar desconfiada. Ela começa a ligar os pontos, sim. E aqui temos também mais uma evolução do vilão. Porque não demora muito, depois dele fazer essa cara de psicopata no jantar, a irmã dele descobre que ele é o lobisomem. Que ele que está matando as pessoas. Ela descobre isso porque ela presencia ele se transformando na floresta. E antes dele se transformar por completo, ele começa a lançar um discurso de ódio pra cima da irmã. Ah, sua cadela, eu vou pegar você, não sei o quê. Cara, como assim? Pra onde é que esse negócio tá indo? É por isso que eu falo. Do nada o cara tem um olhar frio, com atitude de psicopata, e do nada ele odeia a irmã dele, que acolheu ele pra morar com ela. Como assim? Ele tá lá se transformando na frente dela como se aceitasse a condição dele e não tivesse nenhum pingo de preocupação que vai matar a irmã dele. Parece até que ele quer, parece não, com certeza, ele quer matar a irmã dele, ele até xinga ela antes de se transformar por completo. Então, o que foi essa cena? Ele tem um ódio pela irmã dele? Se tem, por quê? Ou será se isso é feito da maldição do lobisomem que ia transformar ele num psicopata mesmo quando ele estivesse na forma humana? Perceba que ele é o personagem do filme que mais se transforma, e eu não estou falando da transformação do lobisomem, eu estou falando da personalidade. Ele tem 4 camadas de personalidade do começo do filme até o fim, o que eu achei estranho. A gente acompanha não só a transformação física dele em lobisomem, mas a transformação da personalidade. Achei um tanto repentino e, na minha concepção, não souberam trabalhar o desenvolvimento desse personagem. Olha, se era para colocar um cara meio psicopata, colocava ele psicopata logo desde o começo. Agora, se não era para ele ser psicopata, fizesse ele um cara normal que tivesse se lamentando, pelo menos se lamentando, de atacar a própria irmã de forma involuntária, já que quando ele se transforma, ele não tem controle de si. A minha crítica principal desse filme é que não souberam desenvolver esse personagem direito. Eu achei estranho. Assim, lembra que eu falei que a irmã dele presencia ele se transformando na floresta à noite? Pois é, agora vamos entrar no assunto polêmico. A transformação do lobisomem. Será se esse lobisomem é a melhor transformação do cinema até hoje? Gente, primeiro eu vou ler o comentário que eu recebi de um inscrito me criticando, dizendo que eu falei besteira.
Deixa eu só contextualizar antes, é que eu estava fazendo um vídeo sobre o filme Um Lobisomem Americano em Londres e alegando que esse foi o melhor filme de lobisomem feito até hoje e que possui a melhor transformação de lobisomem até hoje. E aí eu recebi a seguinte crítica. Não lembro o nome do usuário, mas é Lex Game, alguma coisa assim. E é bom que eu não lembre o nome dele mesmo, só vou dizer o que ele disse. Ele criticou meu vídeo dizendo o seguinte: tem uma transformação sim, tá? Que fica praticamente pau a pau com essa transformação desse filme, que é a do Bad Moon na lua cheia. A transformação do lobisomem desse filme é praticamente uma das melhores. Mostra perfeitamente a transformação passo a passo. Estrutura óssea se dilacerando, os músculos rasgando e a pelagem tomando conta do corpo do ator. Pra mim, essa do Bad Moon na lua cheia é a melhor. Olha, o comentário dele foi bom. Foi bom, só que ele está se referindo ao filme errado. A forma que ele descreve aqui parece que ele está descrevendo o filme que eu tinha falado naquele vídeo, que é Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Ele está descrevendo a cena da transformação daquele filme. Só que ele não está se referindo a esse filme, ele está se referindo a esse aqui, Bad Moon, de 1996. O errado do comentário dele é isso. Mas tá bom, eu vou dar uma chance aqui pro Lex Game e vamos ver essa tão comentada transformação do Bad Moon, que é espetacular. Vamos ver a cena. E a cena é essa daqui, ó. Essa é... Calma aí. Gente, você tá de sacanagem, né, Lex Game? Você tá de sacanagem. Se me dissessem que essa transformação foi feita no Photoshop, eu acreditava. Rapaz, na época que eu fiz o vídeo do Lobisomem Americano em Londres, eu realmente não tinha assistido esse filme. Como eu falei, eu só tinha assistido lá no passado a cena final desse filme, do Bad Moon, mas não tinha lembrado de quase nada. Tudo bem, porque eu não assisti o filme direito. Aí eu pensei, antes de eu criticar esse cidadão, eu vou assistir o filme por completo e assim eu vou ter melhor propriedade para poder falar, certo? E eu falei pro Lex Game que eu não ia pegar leve se ele tivesse errado, né, na opinião dele. Eu falei isso. E Lex Game, o que eu posso falar? Essa transformação desse lobisomem aqui é uma das transformações mais sem vergonhas que eu já vi. E eu digo mais, eu fui assistir o filme completo, certo? Para poder chegar à minha conclusão. E eu tava aguardando essa tão esperada cena da transformação do lobisomem. E quando chegou na hora de se transformar, usaram uns truques lá e cortaram as cenas da transformação. Mas eu não percebi. Eu só pensei assim, quando eu assisti o filme, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, disseram que essa transformação era espetacular, mas é que a versão do filme que eu acabei de assistir esses dias é uma versão cortada. Aparece sim a transformação do lobisomem, mas de uma forma muito resumida. Tipo assim, mostra o pé crescendo, o pé se transformando e já corta a cena mostrando a cabeça dele toda transformada. Eu parei e pensei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada. Aí eu descobri que eu assisti uma versão cortada do filme. Aí eu pensei, mas por que cortada? Por quê? Aí eu fui ver e vi que tinha uma versão que mostrava a transformação do lobisomem por completo, que é uma transformação vergonhosa, diga-se de passagem. E aí foi que eu entendi que eu assisti a versão cortada. O que acontece aqui, tá? Explicando. Tiveram tanta vergonha dessa transformação que fizeram uma versão do filme que cortaram boa parte dessa transformação. Foi essa versão que eu assisti esses dias. Entendeu, Lex Game? Entendeu? Olha, existe uma diferença gigantesca, uma diferença de um abismo dessa transformação patética aqui, que envelheceu muito mal, da transformação do filme Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981, há quase 50 anos atrás. No filme Um Lobisomem Americano em Londres, é mostrado a transformação em detalhe, com efeitos práticos muito bem feitos, até hoje, tá bom? Até hoje, e essa transformação envelheceu praticamente 100% perfeita. 100% perfeita.
Aí tu quer comparar essa transformação chechelenta aqui com a transformação de 1981, meu amigo, perde feio, perde feio. E aqui é assim, olha, os inscritos são os meus queridos, mas se falou besteira, eu detono. Eu tenho que ser justo, tem que ser justo. Mas é isso aí, Lex Game, eu não sei o que foi que te deu, mas você tá errado, tá? De longe. Mas assim, o filme Bad Moon, ele é interessante, ele só tem umas falhas, uns desenvolvimentos de roteiro, de personagem. Realmente ele traz uma história simples, mas é com um clima gostosinho, sem contar o protagonista. Rapaz, pra mim, a melhor coisa do filme, sem dúvida, é o protagonista, o cachorro, o Thor. Você pode encontrar outras falhas ao decorrer do filme, sabe? Algumas coisas que você não gostou ali e tal, mas esse filme vale a pena assistir, principalmente por causa do cachorro. Rapaz, vale muito a pena assistir só por causa do cachorro. E é isso, essa é a minha opinião sobre Bad Moon de 1996. Se gostou, deixa seu like. Também não deixe de comentar aqui embaixo se eu peguei muito pesado com as pessoas que me criticaram. Comente aqui para eu saber. Sessão encerrada. E se tudo der certo, até o próximo vídeo. Até lá. Melhor transformação. Eu acho que o Lex Game ele confundiu um filme com outro.